Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde a todos nós. Amém? Amém. Vamos hoje estudar uma passagem que está lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 12 e 13. Eu vou ler. Amém? Então, 1 Samuel 16, 12 e 13. Vamos louvar, então? Tu verás a glória de Deus. 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 Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. 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 Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo entre nós. Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, nós estamos aqui, Senhor, te adorando, te bendizendo, exaltando o teu nome que é santo, que é poderoso, Pai. Ó Deus, ajuda os teus filhos, ajuda os teus escolhidos, Pai, a se fortalecerem na fé, a caminharem por fé, Pai. Nós te agradecemos por este dia, pela nossa família, pela nossa casa, Deus. Abençoa cada vida, cada um que aqui está, trazendo paz, harmonia, tranquilidade neste dia, Senhor, a sua casa, a sua família. Que livre de todo mal, de todo perigo, de tudo aquilo que é cilada do inimigo, que venha a cair por terra em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Pai, renove a nossa fé por meio da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de pregar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Vamos lá então no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13. Versículo 12 diz assim: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu adoro falar de Davi, né?
E nós já falamos de Davi outras vezes, em outras lives, mas aqui o Senhor, né, envia o profeta para a casa de Jessé em Belém. E Deus envia o profeta e diz: vá à casa de Jessé em Belém, porque eu escolhi, o meu escolhido está lá naquela casa, naquela família, eu escolhi para ser rei. Vai lá e unja-o. Mas Deus não diz quem é o escolhido, né? E o profeta chegando lá, olha e vê Eliabe, né? E o profeta diz: certamente é esse o escolhido de Deus, por causa da boa aparência de Eliabe. Mas Deus diz para ele: não é este. Porque Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Isso é o que está na palavra de Deus, né? Lá em 1 Samuel 16, versículo 7, né? Que diz: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu já o rejeitei, né? O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Porque, como nós sabemos, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele obedecia a Deus e porque o coração dele estava em Deus. Ele fazia aquilo que Deus queria, né? E Deus estava capacitando Davi no secreto. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas da família, cuidando das ovelhas do seu pai. E enquanto ele fazia esse trabalho, e fazia com excelência, e fazia com bastante zelo, Deus estava capacitando. Deus, né, fez com que Davi matasse urso, matasse leões para defender as ovelhas do seu pai. Então Deus foi capacitando Davi no secreto, né? Capacitando ele, e Davi já tinha essa promessa sobre a vida dele. Então, nós precisamos, amados, entender que muitas vezes, né, nós vamos passar por coisas que Davi passou. Davi, o profeta chegou lá, achou que era Eliabe, Deus falou não era, e Jessé tinha 7 filhos, apresentou os 7 filhos ali para o profeta, e nenhum daqueles era o escolhido de Deus, né? Mas o profeta perguntou: você não tem mais filhos, Jessé? Sim, tenho ainda, tenho o menor, tenho o caçula, ele está no campo. Então Davi era o menor da casa, era o caçula, era pequeno, né? Sempre esquecido, porque houve uma reunião ali e Davi não foi chamado. Então Davi, ninguém dava nada por Davi. Davi era o esquecido, o rejeitado, aquele que ninguém dava nada, aquele que talvez não fosse escolhido para nada, mas ele era o escolhido de Deus. Então, quando chegou o momento dele ser ungido, Deus fez com que o profeta o encontrasse. E o profeta manda chamar Davi para ungí-lo. E seu pai chama ele para que o profeta possa ungí-lo, né? 1 Samuel 16, 8, 10, que é ali o profeta escolhendo, mas chegando à conclusão de que não era nenhum daqueles. E o profeta Samuel disse: traga-o aqui, né? Nós não nos sentaremos para comer enquanto o escolhido de Deus não chegar. Então, lá no livro de Isaías 49, 15 diz para nós: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que este viesse a se esquecer, que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O que essa palavra está dizendo? Que pode o nosso pai, pode a nossa mãe, pode os nossos irmãos, familiares, amigos, conhecidos esquecer de nós, mas Deus jamais se esquecerá. Davi tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Mas neste tempo de anonimato, em que ele ficou no anonimato, Deus o capacitou, Deus permaneceu capacitando ele. E ele não subiu ao trono como rei imediatamente, porque Deus faz as coisas por etapas. Ele teve que passar por treinamento, por processo, né? Até chegar na mais alta honra, que era ser rei naquela época. Então, o Senhor foi capacitando
né, Davi. E Davi, como escolhido de Deus, ele passou pelo esquecimento, ele passou pelas rejeições. Ele não era o mais amado pela sua família, ele era o último sempre, né? Foi o último a ser chamado para essa reunião. Mas o que Deus colocou no meu coração é que às vezes nós nos sentimos pequenos, indignos de sermos escolhidos para grandes coisas, para grandes cargos, né? Posto alto talvez, né? Mas Deus, ele nos coloca em lugares, né, onde nós vamos ser capacitados por ele, né? Porque a capacitação vem de Deus. Deus capacita os seus escolhidos. Eu passei a vida inteira ouvindo isso, que Deus capacita os seus escolhidos. E é isso que Deus faz. E quando Deus está capacitando, não tem como o homem saber se o escolhido está sendo capacitado, porque essa capacitação, ela é uma capacitação sobrenatural. É Deus que trabalha na vida da pessoa para que a pessoa seja capacitada. Então isso acontecia com Davi, ninguém dava nada por ele estava sendo capacitado por Deus no oculto ali, no oculto não, né? No secreto, vamos dizer assim. E ninguém entendeu nada quando Deus escolheu Davi para ser rei. Mas aqueles que, né, não escolheram ele, não chamavam ele para as festas, para as reuniões, se surpreenderam, porque ele era o escolhido. Embora eu diga que, né, muitas pessoas se sintam assim como Davi, rejeitados, não sendo escolhidos para reuniões, para festas, não sendo reconhecido pelo que faz, porque Davi fazia o trabalho dele lá cuidando das ovelhas do pai, fazia bem feito, fazia com excelência. Deus sempre diz para a gente permanecer fazendo aquilo que ele nos enviou para fazer, né? Se Deus chamou para pregar a palavra, que nem eu digo, pregue a palavra. Se Deus chamou você para trabalhar nesse hospital, nesta clínica, nesta fábrica, porque Deus tem um propósito conosco. E Ele que nos coloca em lugares, é Ele que nos coloca em posições, em cargos, na nossa família. Tudo é assim, Deus tem um propósito com todas as coisas. Então, aquilo que eu quero dizer, né? Que Deus escolhe pessoas para colocar em lugares. Davi não foi escolhido nem pelos seus irmãos e nem pelo seu pai, e muito menos pelo profeta, mas ele tinha sido um escolhido de Deus. Por mais escondido que você esteja, quando chegar a hora de Deus realizar a promessa, quando chegar a hora, Deus levanta, Deus mostra, Deus fala com o profeta, é este, Deus confirma. E foi assim que Deus fez com Davi. Quando Davi chegou lá, né? Porque Jessé mandou chamá-lo, como diz o versículo 12 ali. E ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este Samuel, levante-se e unja-o. Então, amados, nós não precisamos nos preocupar em provar nada para ninguém, que somos isso ou aquilo, porque muitas vezes os escolhidos estão nessa situação, estão no anonimato, estão sendo rejeitados, não estão sendo reconhecidos por aquilo que eles fazem, porque muitas vezes se levanta os ursos e os leões, né? E Davi estava preparado para enfrentar o gigante, até que chegou o momento dele enfrentar o gigante e ele venceu aquela batalha. E não venceu pela sua própria força, venceu porque Deus era com ele. Amém? Então muitos não vão entender porque você é o escolhido, porque Deus escolheu você para determinadas coisas, porque é entre você e Deus. Mas Deus já dá a resposta aqui nesta passagem, porque Davi era segundo o coração de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque às vezes não colocam Deus em primeiro lugar. Na nossa vida é Deus em primeiro lugar, é obediência em primeiro lugar. Sim, somos seres humanos, Davi errou e errou bastante, como nós já estudamos a história dele, mas Deus quer obediência. Deus escolheu Davi porque Davi ouvia a ele, obedecia, rejeitou Saul porque Saul desobedecia, Saul não ouvia a Deus. Então, podemos muitas vezes sermos rejeitados, não sermos reconhecidos, assim como aconteceu com Davi, mas Deus irá nos capacitar para nós vencermos os ursos, os leões e vencermos os gigantes e chegarmos no
na nossa promessa, porque ele prometeu para Davi que Davi ia ser rei, Davi foi ungido, ainda demorou um pouco para ele chegar a ser rei, mas a promessa se cumpriu, porque aquele que promete, ele cumpre, ele não é filho do homem para que minta, e nem, né, como diz a palavra, não é filho do homem para que minta, e nem, esqueci, e nem... E ele, ou seja, gente, Deus não mente. Deus, ele não promete e não cumpre. É isso que diz a palavra. Ele promete e cumpre. Então, amados, Deus promete e cumpre. A você que é dono da sua promessa, creia na sua promessa, acredite na sua promessa. Porque muitos, talvez, né, que te rejeitem, vão querer que você não acredite, que você desista, porque vão querer ser honrados no seu lugar. E era isso que os irmãos de Davi queriam ser honrados. Mas Deus escolhe, Deus não trabalha assim aleatoriamente. Ele escolhe quem vai servir, ele escolhe quem ele vai honrar. Amém? Então essa palavra de hoje, né, é para que a gente faça tudo com excelência, faça tudo para a glória de Deus, tudo com amor, tudo com alegria, porque estamos fazendo para Deus. E quando nós fazemos para Deus, Ele nos honra. Ele não deixa nenhum dos seus escolhidos esquecidos. Eu gosto desse versículo de Isaías 49:15, porque ali diz, pode a mãe esquecer, que é difícil uma mãe esquecer de um filho, mas Deus jamais se esquecerá. Então pode realmente, toda a família de Davi havia esquecido de Davi, mas Deus o tinha escolhido e não esqueceu. Então, para hoje, meu querido, faz tudo do seu melhor para Deus, dá glória a Deus, mesmo nas dificuldades, passando por lutas, mesmo sendo esquecido, mesmo não sendo chamado para nada, né? Não sendo escolhido como o melhor, seja na igreja, seja no trabalho, na tua casa, na tua família. Mas se você fizer para Deus de todo o seu coração, né? Deus vai te honrar. Amém? Amém. Não esqueça nunca que Deus olha o nosso coração, né? As intenções do nosso coração, né? Porque muitas vezes Deus não quer aparência bonita, uma fala bonita. Deus quer a obediência. Deus quer o nosso coração. Quem disse que Deus não quer o coração está muito enganado, porque Deus sonda o coração, Ele sabe quais são os pensamentos, os sentimentos a respeito dele. Onde o ser humano está colocando Deus, se está colocando Deus em primeiro lugar ou as demais coisas, né? Então, amados, para a palavra de hoje, não se sinta rejeitado, não se sinta abandonado, porque Deus, Ele nos ama, né? Uma certeza que nós temos que ter é que nós vamos morrer. A primeira é que Deus nos ama, porque Ele nos deu a vida. Amém? Amém. Então fica com essa palavra de Davi. Ela é uma linda história, a história de Davi, e nós temos que aprender com ele, né? Que Deus vai nos capacitar, Deus vai permitir muitos desafios na nossa caminhada, porque se ele tem promessa para você e a sua promessa é colocar num lugar alto como Davi, colocar para reinar, para governar, os desafios vão estar na nossa história, muitos desafios, mas com o poder de Deus, com a mão forte e poderosa de Deus, que Ele estará a nosso favor, com certeza nós vamos vencer os ursos, os leões e também os gigantes, e chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Amém? Amém. Então fica com essa palavra. Desculpa aí, às vezes eu quero falar e esqueço alguma coisa, mas essa palavra vem direto do coração de Deus para todos aqueles que Deus escolheu. Amém? Glória a Deus. Vamos lá declarar o Salmo 91, que é salmo de livramento, de proteção. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio.
A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Um conselho, então, para todo escolhido de Deus: se Deus lhe fez uma promessa, se Deus lhe escolheu para algo, apenas simplesmente obedeça, faça a vontade de Deus e deixe que no tempo dele a promessa irá se cumprir. Amém? Você só precisa orar muito, vigiar, né? Orar, jejuar, porque jejum é certo que teremos que fazer. As lutas não são poucas, mas o Senhor, no tempo dele, vai cumprir o que ele prometeu. Amém? Porque ele não mente, o que ele promete, ele cumpre. Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Eu quero fazer uma oração pelos escolhidos de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite para os desafios da caminhada e que nós, apesar das lutas, apesar das investidas malignas, que tudo que Satanás, que o inimigo faz, né, para nós desistirmos da nossa promessa, que nós não venhamos a desistir. Enfrente os ursos, enfrente os leões, porque um dia vai surgir o gigante. Se você estiver caminhando sobre o sobrenatural, caminhando sobre a palavra de Deus, é no poder de Deus que você vai vencer. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, queremos, Senhor, orar pelos ungidos, pelos prometidos, aquelas promessas que o Senhor faz aos seus ungidos, Pai. Todo ungido de Deus, todo aquele que tem promessa, todo aquele que irá chegar num lugar onde Deus prometeu, fazer a promessa de Deus se acontecer na vida deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos capacitação do alto. Pedimos, Pai, que o Senhor nos unja com a tua mão poderosa para vencermos os ursos, os leões, os gigantes, Pai. Vencermos os desafios, as dificuldades da caminhada, as dificuldades que nós passamos, Pai. Pai, em nome de Jesus, repreende todo laço, todo embaraço, tudo aquilo que o inimigo investe contra a nossa vida, Pai, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é calúnia, difamação, todo o mal, em nome de Jesus, venha cair por terra, Pai. Que nós sejamos fortes, que nós possamos buscar força, buscar renovo na Tua palavra, por meio da oração, meu Deus. Que nós venhamos a vencer pelo poder de Deus e não pela nossa força. Davi era cheio do poder de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Realiza, Senhor, os sonhos, as promessas dos teus filhos. Que tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, nós possamos ser fortes e corajosos, assim como Josué, Pai, para alcançar a promessa, meu Deus. Que nós venhamos a caminhar por obediência. Ajude-nos, Senhor, a não nos desviarmos do caminho que o Senhor traçou para nós. Ajuda-nos, Senhor, a lidarmos com a rejeição, a lidarmos com as dúvidas, a lidarmos com o cansaço, Pai, a lidarmos com as lutas, meu Deus. Nos enche, Senhor Jesus, nos enche, Espírito Santo, da Tua unção, nos enche, Espírito Santo, da Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Capacita, livra, guarda, protege cada um dos Teus filhos de toda armadilha, de todo laço, tudo aquilo que é arma preparada pelo inimigo, toda arma forjada e preparada venha cair por terra. Eu abençoo todos aqueles que estão aqui, eu abençoo todos aqueles que têm promessa de Deus na vida deles e declaro que Deus vai cumprir todas elas no seu tempo. Deus vai cumprir, que nós possamos servir a Deus, honrá-lo, glorificá-lo, mesmo durante as lutas, e Ele não se esquecerá de nós,
Pode a nossa família, os amigos, os colegas, os irmãos esquecerem de nós, mas Deus jamais se esquecerá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém. Amém, amado? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Nós amamos vocês muito em Cristo Jesus e tenham uma certeza, Deus ama vocês. Amém? Amém. Até amanhã. Amanhã nós vamos orar pelos enfermos.